eu poderia também tratar aqui da minha trajetória enquanto pesquisadora e de como eu mesma me encontrei com a história da educação, né? E, a partir disso, pensar alguns elementos teóricos, metodológicos, na perspectiva do que você me pergunta. Primeiro aspecto, eu, enquanto graduanda de História no SERES, eu não sabia o que era História da Educação. Enquanto campo de pesquisa, enquanto dimensão para pesquisa, eu não sabia o que era História da Educação. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava de temas que me provocavam a pensar a formação do outro. Eu gostava de temas que me provocavam a pensar como o currículo tem um papel fundante na formação de um historiador, como o currículo é um dispositivo de poder, como as narrativas elas educam, e eu ficava sempre muito reflexiva sobre esses pontos. Mas eu não sabia que isso podia ser objeto de história da educação, mas era história. E já estava valendo, não é? Mas certa vez eu vi um cartaz, o cartaz do Congresso de História da Educação no Brasil. Era o segundo Congresso de História da Educação no Brasil, que foi sediado em Natal em 2002, e eu vi esse cartaz. Ele era num tom de papel de embrulho e estava lá no quadro. Eu vi História da Educação, mas não sabia bem o que representava na minha formação, porque, afinal, nós não tínhamos, pelo menos no currículo à época, não tinha uma disciplina específica nomeada História da Educação. Eram os fundamentos, ou introdução à educação, ou psicologia da educação. No currículo da História não tinha uma disciplina História da Educação. Então, era só um cartaz com o nome e aquilo me inquietou. E aí, depois, eu fui cursar a disciplina com a professora Paula Sônia de Brito, que fazia doutorado, né? Eu estava no processo de mestrado. Ela estava fazendo mestrado aqui em Natal, no programa de pós-graduação em educação. E ela estudava a história de algumas escolas confessionais em Caicó. E eu lembro bem dos estudos da Santa Terezinha, da Escola Santa Terezinha, do Colégio Diocesano, porque ela pensava essas escolas na medida que ela estudava também a história de um bispo, aí do Seridó. E aí eu fiquei pensando, que é atípico, não é? É muito diferente do que a gente vê em história do Brasil, a história dos ciclos econômicos, a escravidão, e tantos outros temas, né? Então, aquilo me deixava curiosa, mas eu não sabia que a história da educação, repito, era um campo de pesquisa. Mas eu fazia já estudos vinculados à pesquisa da professora Regina Célio, eu já estudava a história do curso de História de Caicó, que era o tema do meu TCC. E estudava como foi a criação do núcleo avançado de Caicó, quais foram os primeiros cursos, né? Como era o currículo do curso de História, quem foram os primeiros professores, qual a relação entre as disciplinas e a reforma universitária, ou mesmo o contexto da ditadura civil-militar. E eu já fazia isso, mas na minha cabeça era ensino de história, e não história da educação. E eu continuei assim, eu nem sabia que eu já tinha feito ou me aproximado de história da educação, e eu continuei no mestrado pensando a historiografia e como a historiografia configurava pela narrativa um determinado espaço, que no caso era o Seridó, e como essa narrativa construía um espaço subjetivo que era a escrita de si, e como esses sujeitos
que, à medida que escreviam sobre o Seridó, também escreviam sobre si e queriam, pela escrita, se identificar com a terra. E, normalmente, eu pensava, isso é historiografia, e eu era muito envolvida com teoria. Inclusive, eu pensava, não, você é professora de teoria da história. Era o meu sonho. Eu vou ser professora de teoria da história. E, né, era isso. Normalmente, eu não pensava em história da educação, mas teve uma virada de chave. Né? A virada de chave foi em um determinado momento, eu encontro a professora Marta Araújo, que foi minha orientadora de doutorado, que também foi a orientadora da professora Paula Sônia de Brito. Ela é também da região do Seridó, e ela me provocou em um dado momento a pensar a cidade. Já que você fez mestrado em História e Espaços, por que você não pensa a relação entre educação e cidade? Cidade e educação. Aí eu fiquei pensando, bom, dá para fazer, eu posso ir pela perspectiva da história urbana. Então, eu chego na história da educação pela história e espaços, pela história urbana, mas quando eu olho para a minha vida pelo retrovisor, eu já tinha determinadas aproximações com a história da educação, mas eu não sabia, ou não dava, ou por não compreender que era um campo, eu não dava a real dimensão teórica e metodológica àquilo, ou não configurava os objetos de uma forma que a educação também tivesse mais presença na justificativa e não só na análise. E quando a professora Marta me provoca a pensar a relação cidade e educação, é que vem o insight, não é? Há uma pedagogia da cidade. E eu fui costurando essa relação história e educação a partir da história e espaços, que era aquilo que eu me sentia segura. Eu me sentia segura porque tinha historiografia, tinha uma dimensão mais ampliada da perspectiva teórica, e era aquilo que até aquele momento, início do doutorado, eu tinha pensado profissionalmente para mim, né? Era professora de teoria da história. E aí eu vou me aproximando tanto da história da educação, entendendo que a história me dava elementos para pensar teoricamente, metodologicamente, vários objetos, vários problemas. E da educação eu trazia esses objetos e esses problemas. Então eu passei a me sentir extremamente confortável. E já no início desse doutorado, era um envolvimento e uma paixão tão grande por história da educação que eu não entendia como é que eu não havia percebido tudo isso antes, né? Então, a minha relação com a história da educação, então, enquanto campo de pesquisa, ele foi se fazendo no caminhar da pesquisa, da historiadora à historiadora da educação. Sim. Não é? E isso, para mim, é muito forte. Então, para você que está aí, que ainda não tem um tema e um objeto, começa a perceber que a história da educação pode ser, sim, esse terreno propício para desenvolver as suas pesquisas. E outra coisa, eu acho que eu também fui me constituindo historiadora da educação sem pensar temas clássicos da história da educação, que à época eram muito comuns, que era história dos professores ou história docente, história das instituições escolares. E eu começo na história da educação com outros problemas. E acredite, até hoje eu ainda tenho dificuldade de ir para os temas clássicos de história da educação, é como se não coubesse. E eu digo isso abertamente, meus colegas de profissão, meus orientandos sabem o quanto eu tenho dificuldade de limitar
limitar, não no sentido que não seja possível ter leituras muito articuladas, não, mas eu acho que quando eu penso na construção de um problema histórico, eu nunca consigo pensar a partir da escola em si, mas eu penso no sentido da educação muito mais amplo. Isso é porque eu também fui me aproximando dessa perspectiva mais ampliada da história da educação, né? Pela cidade, a educação da cidade, né? A educação como uma dimensão que formava um determinado imaginário para aqueles que escreviam sobre o seridó. Então, a minha perspectiva da educação foi sempre muito ampliada, e isso hoje traz marcas para a pesquisadora, de que às vezes chegam orientando, eu quero estudar a história da escola tal, aí eu, mas como é que essa escola foi criada? Será que tem alguma ideia pedagógica que você consegue conectar com outro modelo de escola? E a gente vai ampliando, ampliando e conectando com outras e outras coisas. Isso é uma marca da minha forma de pensar a educação, não é? Então, eu sou uma historiadora da educação de fronteira, como eu disse, mas ao mesmo tempo pensando a educação pela perspectiva mais ampliada e não muito vinculada aos sistemas educacionais.